Que bom que vocês estão aqui. Eu sempre fico muito feliz de poder ministrar a palavra e uma das coisas, eu fico com muito temor de estar aqui, a responsabilidade. Hoje eu vou ter como tema o poder da ressurreição de Cristo. Nós estamos vindo num mês onde nós falamos alguns temas sobre a Páscoa e hoje a gente encerra esse período da Páscoa, né? E o meu objetivo hoje aqui é falar sobre a ressurreição, o poder da ressurreição, mas nos levar até o Pentecoste. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar um minuto. Pai, muito obrigada por essa noite, pela vida dos meus irmãos aqui, Senhor, por essa igreja. Tudo aqui, Senhor, glorifique o Teu nome. Tudo aqui, Senhor, exalte a Ti. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha e não seja apenas eu, mas seja o Senhor através da minha vida, Deus. Obrigada por nos colocar neste lugar para que nós possamos levar a Tua mensagem, Senhor Jesus. Obrigada pelo Teu sacrifício, por esse mês, Senhor Jesus, onde nós vimos a Tua Páscoa, Senhor Jesus. O Senhor é a nossa Páscoa, Senhor. E nós queremos glorificar mais uma vez nessa noite o Teu santo nome, Pai. Muito obrigada, esteja presente, porque sem Ti, Senhor, isso nada faz sentido. Nós glorificamos o Teu santo nome. Amém. Amém. Eu quero passar uma pequena introdução aqui para vocês sobre o poder da ressurreição de Cristo. O poder da ressurreição de Cristo é a demonstração do poder de Deus sobre a morte. A ressurreição de Jesus nos dá a esperança e inspira-nos a acreditar que a morte não tem a última palavra. Mas, Érica, o que significa a ressurreição? A ressurreição de Jesus é a maior vitória sobre a morte. A ressurreição de Jesus mostra que Deus tem o poder de vencer a morte e proporcionar vida eterna a todos os que acreditam nele. A ressurreição de Jesus nos lembra que este mundo foi feito para algo melhor, algo para uma sociedade mais justa, harmoniosa e compassiva. A ressurreição de Jesus nos abre a esperança de que Deus nos prepara para um novo céu e uma nova terra. Amém? Abram comigo em João 11, 25. João 11. Vamos ver o que diz João 11, 25 e 26. João 11, 25 diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Aqui nos diz que quem crer nele, ainda que morra, ele está dizendo fisicamente, viverá espiritual e eternamente com ele. E todo aquele que já vive fisicamente, crendo nele, também viverá espiritual e eternamente. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma situação que a gente passou recentemente. Nós temos um casal de amigos e infelizmente nós perdemos a nossa amiga há alguns dias. E quando eu estava preparando essa mensagem, me veio muito ela na cabeça. Eu ainda tenho sentido falta dela. Embora a gente não fosse lá em Santos, eles moravam atualmente em Santos, moram lá. Saber que ela se foi é algo que nos deixa machucados. Ela descobriu um câncer de repente e em menos de um mês, desde a corrida para a internação, a primeira cirurgia, já iriam preparar ela para uma segunda cirurgia antes mesmo de um mês. Ao descobrir, ela faleceu. E o nosso amigo, o Ellison, ele fez um grupo
para que os amigos mais próximos pudessem estar ali orando pela vida dela. E aí, em alguns dias que eu estava orando por ela e ali na intercessão, o Senhor me falou o seguinte: Érica, ainda que ela morra, ela viverá. Nada é para a morte. Tudo, minha filha, é para a vida. Ainda que ela fique, ela vive. Mesmo que ela venha, ela também viverá. E aí, na intercessão, eu falei: é verdade, Senhor. Nós estamos pedindo ao Senhor que ela viva, que ela vença o câncer. Esse é o nosso desejo humano, nós queremos isso. Humanamente nós queremos isso. Mas se o Senhor quiser a levar, ela também vai para a vida. E aí nesse momento me veio a palavra em 1 Coríntios 15, não precisa abrir, mas 1 Coríntios 15, 54 diz: tragada foi a morte. Tragada foi a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a sua vitória? Aqueles que vivem no Senhor já são vitoriosos sobre a morte. Aqueles que já vivem no Senhor ressuscitam para Ele. Vivem nele e para Ele. E eu falei: sim, Senhor. Ainda que ela se vá, ela está indo para a vida. E mesmo que ela fique, Senhor, conosco, nós glorificaremos pela cura e pela vida. Assim bem quis o Senhor recolhê-la. É triste. Mas sabemos que onde ela está agora, ela está melhor do que nós. Tragada foi a morte. Abram comigo agora em Romanos 6, 5, 11. Para nós entendermos um pouco sobre essa questão de ir ou estar aqui. Nós temos vida. E um detalhe que eu queria compartilhar com vocês sobre a ida, antes da ida dela, da Sheila. Eu falei: Senhor, é um nível espiritual que talvez eu ainda não conheça. Na semana antes dela falecer, ela se uniu com o esposo dela e ele compartilhou ali no grupo conosco. E eles oraram por isso. E eles dois ali se entregaram, dizendo: se o Senhor quer que a Sheila vá, que o Senhor a leve. Gente, você já imaginou você que está lutando pela sua vida, declarar isso para Deus: Senhor, é da tua vontade, me leve. E o esposo aceitar a partida da sua esposa. Eu falei: Senhor, eles estão em outro nível e eu quero chegar nesse outro nível. Eu não sei quanto a vocês, mas eu penso na minha morte. Eu penso na minha morte. Não como algo sombrio, sabe? Não. Mas eu penso na minha morte, no quanto eu estou preparada para viver isso. Quando este dia chegar. Esses dias eu conversando com o Robert, eu falei: o que você perguntaria para Jesus hoje? Se Jesus aparecesse agora aqui na minha vida, o que você perguntaria para Ele? Não sobre nada, mas sobre você. Eu vi um vídeo com essa pergunta e eu perguntei para ele, eu falei: o que você responderia? O que eu teria para perguntar a Jesus sobre o que Ele pensa sobre mim? A única coisa que eu realmente gostaria de perguntar a Jesus era: como eu me saio? Como eu estou indo, Senhor? Porque nós temos que entender que nós estamos aqui por algo maior. A crucificação de Jesus nos demonstra o seu amor. Mas a ressurreição
nos mostra o seu poder. Vamos para Romanos lá. Romanos 6, 5 até o 11. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Nós precisamos nos considerar mortos para esta vida e vivos para a vida que há nele. Aqui, nessa passagem, nos ensina que o processo de santificação faz parte dessa vida. O processo de santificação que nos separa para vivermos nele. E os princípios da santificação são os princípios que mais nós lutamos com as nossas vidas. O início dos relacionamentos está relacionado com a nossa moralidade, com a nossa ética, com o nosso caráter, com a nossa espiritualidade. E isso inclui em nós o arrependimento, a oração e a palavra de Deus. Sem esses três, arrependimento, oração, palavra de Deus, não temos como viver plenamente nele. E o meu objetivo aqui é nos levarmos para a ressurreição de Cristo. Mas o arrependimento é algo que precisa ser notório na nossa vida. O arrependimento, ele é reconhecer o pecado, se afastar dele e buscar transformação através da graça salvífica de Deus. Mas isso não é um arrependimento qualquer. Não. Para viver isso, é um arrependimento genuíno. E arrependimento genuíno vem do profundo do coração. Não é um arrependimento qualquer. Porque nós podemos errar. Nós nos arrependemos. Mas voltamos a cometer os mesmos erros. Isso não é arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno, que é aquele ao qual o Senhor nos pede, é aquele do qual você cometeu o erro e você não volta a fazer mais. Quando você volta, é porque você não se arrependeu de verdade. Então, para vivermos essa graça salvífica do Senhor, o primeiro lugar que a gente deve dar a Cristo é o nosso arrependimento. Mas isso mexe com o nosso caráter. Isso mexe com a nossa ética, com a nossa moralidade e influencia na nossa espiritualidade. Então, nesse momento, a gente precisa se perguntar: onde eu estou em Cristo? Aonde eu estou mediante a todo sacrifício? A todo sacrifício. Nós estamos passando pelo período, já passamos, né? Pelo período da Páscoa. E agora nós estamos vivendo o Pentecostes. O Pentecostes se inicia quando a Páscoa termina e dura 50 dias. Então, desde o domingo de Páscoa para frente, nós estamos vivendo já os 50 dias de Pentecostes. E é lá que eu quero chegar. Mas voltemos um pouco. Eu sei que as outras ministrações dos pastores que passaram aqui
falaram sobre a crucificação, sobre a aspersão do sangue e tudo mais. Mas voltemos um pouco para a crucificação, a morte, o sepultamento, para que a gente chegue na ressurreição e na ascensão de Cristo. Eu não posso falar sobre a ressurreição sem que antes eu tenha que pontuar algumas coisas sobre a crucificação, a morte e o seu sepultamento. Amém? Deixe sua Bíblia aberta em Mateus. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou passar por ele. Eu anotei e eu vou passar por ele para que a gente veja todos os pontos até que a gente chegue na ressurreição. Primeiro é a crucificação. Quando Jesus caminhou na direção do local em que ele iria ser crucificado, ele carregou a nossa cruz. Mas no meio do caminho, Deus Pai concedeu um momento de alívio. Um momento de refrigério, escolhendo um homem para ajudá-lo com a cruz. Normalmente, é a própria vítima quem deve carregar a sua cruz. E a cruz, ela pesava em torno de 45 quilos. Mas naquele momento ali, Jesus já estava fraco demais, humanamente fraco demais, cansado demais. Em alguns estudos, eu não coloquei aqui, mas diz que o processo da crucificação são às 9 da manhã. Ele veio falecer às 3 horas da tarde, que chama a hora nona. Então você imagina o que é você perder todo o líquido do seu sangue, do seu corpo. Nós sabemos que quando nós vamos para o hospital, nós perdemos sangue, o que acontece? A gente está fraco. Jesus perdeu todo o sangue do corpo dele. E desde as 9 ele já estava vindo, sofrendo os açoites. Até que ao meio-dia ele é ali crucificado, mas ele falece às 3 horas da tarde. A Bíblia nos mostra que ninguém, a Bíblia não fala, em nenhum momento, ninguém se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. Provavelmente, se eu e você estivesse lá, nós também não teríamos nos oferecido para carregar a cruz de Jesus. Talvez muitos estavam paralisados pelo medo dos romanos, pelo medo da dor que Jesus estava envolvido ali, pelo medo dos julgamentos, ou até mesmo medo de ser preso. Mas a Bíblia nos mostra que ninguém se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. Mas Deus, em sua soberania e graça, escolheu um homem chamado Simão, Cirineu, um homem simples, para carregar a cruz de Jesus. E ali eles seguem e vão em direção ao local da crucificação de Jesus. E este lugar é chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Se você quiser ir acompanhando aí na sua Bíblia, em Mateus 27. Chegando nesse lugar chamado Gólgota, significa o lugar da caveira, que foi o lugar da crucificação de Jesus. Lá, eles deram vinho com fel ao nosso Senhor. Ele, provando, ele não quis beber. Mas depois de o crucificarem, eles fizeram o quê? Repartiram as suas vestes e tiraram-lhe sorte. Por cima da cabeça de Jesus, puseram escrito a acusação: este é o rei dos judeus. E estavam com ele ali 2 ladrões na cruz. Eu não sei na sua versão, mas na minha versão me diz que os 2, não somente um, os 2 blasfemavam contra Jesus. Mas depois, somente um reconheceu que ele era verdadeiramente o Cristo. E todos aqueles que iam passando por ali blasfemavam também contra ele.
chega o momento da sua morte. Houve trevas em toda a terra, a partir do meio-dia. Aqui em São Paulo é fácil a gente ver isso, né? Já está 3 horas da tarde, quando vê, tudo fica escuro. Mas a gente não tem dimensão das trevas que cercavam aquele momento. Houve trevas em toda a terra, a partir do meio-dia. E por volta das 3 horas da tarde, ele clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa, Deus meu, por que você me desamparou? Por que me desamparastes? E alguns disseram que ele estava chamando por Elias. E logo depois disso, novamente embebederam vinagre numa bucha, enfiaram num caniço e deram para ele beber. E aí, clamando em alta voz outra vez, ele entregou o seu espírito. Nesse momento, o que acontece? O véu do santuário ele é rasgado. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram e os santos, aqueles que criam em Jesus, os crentes no Senhor, ressuscitaram. Ressuscitaram e foram de volta andando para a cidade, onde todos puderam ver eles vindo na cidade. E aí o centurião que guardava o túmulo, o centurião que guardava o Jesus ali, ficaram possuídos de grande temor. Não no túmulo ainda, na cruz. E disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O véu, irmãos. Eu quero explicar para vocês sobre o véu. O véu era a cortina que separava o santo dos santos do resto do templo. Ele demonstrava que Deus quem fizera a Cristo. Ele não veio de nenhum homem. Essa era a explicação para o véu ter se rasgado, para que nós pudéssemos saber que foi Deus quem o fizera, não nenhum homem. Esse foi um sinal de que havia também aberto um caminho novo e vivo que nos leva para a presença de Deus. O véu, ao se rasgar, nos leva a um novo e vivo caminho para Cristo, para o Senhor, para onde nós vamos, para onde é o nosso destino. Logo após isso vem o seu sepultamento. Eu estou passando de forma aqui bem rápida, Mateus 27, porque a minha intenção é chegar na ressurreição. Abra comigo lá em Marcos 15, 46. Marcos 15, 46 vai falar sobre o sepultamento de Jesus. Veio José, não José, pai de Jesus, mas José, um homem rico de Arimateia, que era seguidor de Jesus. Ele foi até Pilatos e pediu autorização para retirar o corpo de Jesus na cruz. Fala que depois que José fez isso, ele simplesmente foi embora. Não se vê mais falando sobre José. Ele foi até ali, retirou o corpo de Jesus. E baixando o corpo de Jesus da cruz, ele o envolveu em um lenço. E depositou num túmulo novo, que ele mandara fazer. Ele comprou o túmulo de Jesus e preparou para colocar o corpo de Jesus lá. E aí ele pediu para que fosse colocado na pedra. Ele rolou uma pedra para fechar o túmulo de Jesus. Em seguida disso, os guardas pediram para Pilatos para eles guardarem o túmulo.
Mas a intenção deles era para que os discípulos de Jesus não inventassem uma história quanto à ressurreição. Eles foram até Pilatos e falaram: deixa-nos guardar o túmulo, porque os discípulos podem roubar o corpo e dizerem que ele ressuscitou. Porque eles lembraram do que Jesus tinha dito: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Então, Pilatos, deixa-nos guardar durante esses 3 dias, porque senão o escândalo que acontecerá será ainda maior do que o primeiro. E aí Pilatos dá a autorização para eles irem guardar o túmulo. Vocês estão bem até aqui? Tudo bem até aqui? O corpo ficou ali durante 3 dias. 3 dias. Isso fez parte, gente, isso que a gente acabou de falar, fez parte da crucificação, da morte e do sepultamento. Ao ser sepultado, o corpo de Jesus permaneceu ali durante 3 dias. E aí agora é a parte que eu realmente até me emociono de querer falar com vocês essa noite. Vamos para Mateus 28. Lá nós vamos ter todo o histórico da ressurreição de Cristo. E como todos nós já sabemos a história, eu não estou falando nenhuma, coisa nova. E esses dias eu estava conversando até com o Robert também, eu falei assim: quantos sermões mais, quantas palavras, quanto a gente vai ter que continuar preparando de mensagem para entregar? E o crente, às vezes, não entender para o que ele foi chamado. Quantas mensagens, em quantas mais mensagens nós vamos ter que fazer? E aí ele falou a vida toda. E de fato, nós vamos continuar sendo aquela voz que plana no deserto, falando e falando e repetindo, porque o que a gente fala nada é novo. Não tem nada novo. Então chegamos ao momento da ressurreição. Houve um grande terremoto. Não um terremotozinho qualquer, um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e se sentou sobre ela. Você consegue imaginar isso? Os guardas, aqueles lá que pediram para guardar o túmulo, a Bíblia fala que eles tremeram de medo quando isso aconteceu. Eles tremeram de medo. A sensação que eles tiveram e como eles ficaram, falava que era como se eles estivessem mortos, paralisados. Tamanho foi o medo em que eles passaram. Os guardas tiveram medo. O anjo chega, se dirige às mulheres que estavam ali e diz, no versículo 7, agora vão depressa e digam aos seus discípulos, ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Irmãos, nós estamos passando por todo esse período da Páscoa. Se isso não alegra o seu coração, ou se isso não faz diferença na sua vida, eu não sei em que lugar você está nele. Ele ressuscitou. E é motivo de grande alegria nós termos essa salvação nele. Porque é como fala lá em 1 Coríntios, tragada neste momento foi a morte. A morte já não tem mais poder sobre aqueles que creem nele. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos, ele ressuscitou dos mortos. Ao irem, Jesus vai ao encontro delas e diz, salve. Elas ali envolvidas num misto
de temor e de alegria, se prostram e o adoram. Eu não sei o que eu faria se eu visse Jesus. Provavelmente eu me tremeria inteira de medo e cairia realmente de fato aos pés dele, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Elas ali o adoram. E ele então segue para a Galileia. É para lá que ele vai, para encontrar com os discípulos. Mas antes disso, então, vêm os discípulos e encontram o túmulo o quê? Vazio. Os discípulos encontraram o túmulo vazio e viram, olha o detalhe, gente. Este é um dos detalhes mais importantes com relação à ressurreição. Eles viram que o lenço que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte na cabeceira do túmulo. Esse à parte, na Bíblia, o lenço dobrado à parte é um sinal da ressurreição de Jesus. É o sinal mais forte da ressurreição de Jesus. Que significa que ele deixou uma mensagem dizendo: eu fui, mas eu voltarei. Eu fui, eu voltarei e eu ressuscitei. É isso que ele está nos afirmando. Eu fui, mas eu voltarei. Eu ressuscitei. O lenço também, o detalhe do lenço dobrado à parte, é uma tradição judaica. Muitos vão fazer visitas a alguma casa ou em algum lugar. Antes de sair daquele lugar, se eles dobrarem o lenço, eles estão dizendo: olha, eu voltarei. Eu vou te visitar novamente. E também significa sobre a segunda vinda. A vinda que nós esperamos tanto. A segunda vinda do Senhor. E como que nós devemos esperar essa segunda vinda? Devemos esperá-lo pacientemente, diligentemente, com zelo, com cuidado, com amor, com paixão, cuidando daquilo que Ele nos ordenou a fazer aqui. E aí então, somente depois disso, Jesus, Ele aparece aos seus discípulos. João 20:19. Vamos lá, por favor. Vocês estão tão silenciosos, está tudo bem aí? João 20:19, 22. Amém? Eu preciso ficar parada. O marido diz que eu tenho que ficar parada. Ao cair da tarde daquele dia, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Gente, eu estou falando, eu falo, mas eu fico rindo. Porque eu fico pensando na magnitude, na grandeza daquilo. De Jesus aparecer. E aí ele fala: paz sejam com vocês. Gente, nessa hora quem ia para melhor era eu. Eu ia morrer. Porque o meu coração ia ficar tão constrangido de vê-lo. E de eu ter permanecido ali. Você entende que para eles... Você entende que para eles... O fato de dizer: uau, tudo que ele falou era verdade. E eu estava aqui, eu permaneci, agora eu estou aqui, eu estou te vendo. Jesus diz:
Paz seja com vocês. No 20, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles o Espírito. E disse: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Mas aqui, irmãos, existe um detalhe. Aqui, nesse momento, os discípulos, eles receberam o Espírito Santo em caráter temporário. Não como nós conhecemos hoje e temos o mesmo acesso ao Espírito. Neste momento aqui, o Espírito Santo era em caráter temporário, a fim de capacitá-los até que o seu relacionamento normal com o Espírito começasse onde? No Pentecostes. E aí a gente chega aqui, no Pentecostes, que é esses dias que nós estamos vivendo. Depois do domingo da Páscoa, nós estamos vivendo o Pentecostes, que é a celebração de agradecimento a Deus pela colheita dos judeus. Pela colheita realizada que eles faziam naquela época, 50 dias após a Páscoa. E este dia de Pentecostes, ele está descrito em Atos 2. É óbvio que eu não vou falar muito sobre Atos 2, mas eu vou falar uma pequena parte, porque nós vamos ter uma série para frente agora, o pastor vai dar uma série, que é justamente uma série sobre Atos. Mas nós precisávamos chegar aqui para entendermos a crucificação, a morte, o sepultamento, a ressurreição. Chegarmos no Pentecostes e entendermos que ali era o início da igreja. O Pentecostes marca o início da igreja de Cristo. Abra comigo em Atos, porque é só para complementar isso que eu estou falando. Lá nós vamos ver sobre a vinda do Espírito Santo. Vocês lembram que ainda agora eu falei que o Espírito Santo que eles receberam ali com Jesus era um Espírito em caráter temporário. A vinda do Espírito Santo é descrita após o Pentecostes começar. E aí, lá em Atos 2, 1, 4, até o 4, vai dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Esse é o momento em que, assim como eles, nós hoje temos acesso a esse mesmo Espírito Santo. E esse não é mais o de caráter temporário. É o Espírito que habita em nós. É o Espírito que habita em cada um de nós. E para complementar, vai lá, continua em Atos, mas vamos para o 17 até o 21. E acontecerá, diz o Senhor, e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade.
Os filhos e filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os servos e sobre as minhas servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode dar um aleluia forte para o Senhor? Aleluia. Irmãos, eu não sei se você enxerga tudo o que está acontecendo ao nosso derredor, mas está tudo escrito aqui. Eu não sei o quão sério você leva que as profecias estão se cumprindo. Eu falei: Senhor, me dá um coração que eu possa despertar a tua igreja, a ela entender que desde lá do Pentecostes nós precisamos exercer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, a cumprir com as profecias, estarmos preparados para elas. Quem não viu Lua de Sangue, se eu não me engano já é a segunda que tem, guerras, rumores de guerras, fogo, água, como diz aqui. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, água, nuvens de fumaça. Tudo isso, irmãos, não é acontecendo à toa. Eu não sei se foi Hollywood ou certa, teve uma extensão gigantesca de fogo. Pode começar com um criminoso, um incêndio, mas não é à toa. Tudo é permissível pelo Senhor. Eu fui para o sul. Eu fui para o sul e eu vi o que a água fez ali. A destruição que está muitas cidades ali no sul. Agora quase um ano, fez um ano agora. Ou vai fazer agora em maio. E ainda se precisa fazer muita coisa pelo sul. Quando eu fui, eu andava por ruas que você sentia o cheiro de cadáver. Falava: deve ter coisa aqui por baixo da terra, dos escombros. Não é à toa, as profecias estão se cumprindo. Para minha mente foi inimaginável 50 metros de profundidade de água e não ter parede para segurar. Como que você explica isso? A força da natureza. Tudo ali subiu 50 metros de profundidade. Eu mergulho. Até uns 10 metros eu estou garantida, porque eu sei nadar. Mas você consegue imaginar 50 metros de profundidade, cobrindo casas, cobrindo vidas. Eu fui numa cidade que o cemitério inteiro foi revirado. E eu encontrei uma mulher nessa rua. E eu falei: nossa, tá tão pesado espiritualmente aqui. Ela: é porque onde você está pisando era o cemitério. E no dia que a água veio, ela não só vinha por cima, mas ela vinha por debaixo da terra. Era uma fúria tão grande a água que não dava para eles se imaginarem uma coisa normal. E ela falou assim: Érica, a força, a fúria com que veio assim a água da natureza era tão forte que todo o cemitério arrastava. Pessoas que estavam mortas em decomposição começaram a boiar no meio da cidade. Ossos saindo por tudo que era lado, porque toda a terra foi varrida pela água. Então, quando Atos 2:17 está falando: e aconteceu
acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor. É para a gente crer, igreja. É para a gente parar de ser morno. É para a gente parar de olhar para a nossa própria vida e entender que quando eu estou nele, eu sou escrava dele. E eu faço aquilo que ele me manda fazer. Não é só me construir a minha vida, a minha casa, o meu reino aqui. É sobre proclamar o reino dele aqui, enquanto ainda temos tempo. Eu sempre costumo falar, o mundo aqui não vai acabar. A água pode vir, pode levar tudo, o fogo pode arrasar com tudo, mas não é o mundo que vai acabar, o mundo vai continuar sendo o mundo. O que está acabando é o nosso tempo. Então, por que você está aqui? O Pentecostes fala sobre o início da igreja. Essa profecia também ela está descrita em Joel 2. Só se você quiser anotar, para depois você estudar. E depois de tudo isso, antes da sua ascensão, antes de Cristo ascender, não é ascender, ascender. Mas o que significa a ascensão? Falamos sobre a ressurreição, tem a ascensão. Ascensão significa elevação. Colocar algo para cima, elevar. Isso significa ascensão. E depois de ter encontrado ali com os discípulos, Deus, antes de ascender, antes de ser elevado, Ele nos dá uma ordem. Na Bíblia existe uma ordem para que nós possamos seguir. E o nome dessa ordem é Grande Comissão. Por que hoje nós vemos igrejas cada vez mais vazias? Esses dias eu li uma frase que eu falei, uau, faz muito sentido. A frase era o seguinte: hoje nós chegamos em algumas igrejas e a sensação que nós temos é a mesma de Maria, que ficou atordoada quando ela não mais viu o Senhor. Ela não mais viu o corpo até que ela cresce, que ele ressuscitou. E ela ali, para onde levaram o meu Senhor? Levaram o meu Senhor. A sensação que a gente tem quando chega em muitas igrejas hoje é a mesma. Onde colocaram o Senhor, que eu não sei onde Ele está aqui. Ele está aqui? Eu posso crer que Ele está aqui, mas você crê que Ele está aqui? Ou você vai ter a mesma sensação que Maria? Levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram Ele. E Ele nos deixa uma ordem. Vamos ler lá a grande comissão. Mateus 28:16 e a gente já vai encerrar. Ungidos. O Pentecostes, que é os dias que nós estamos vivendo, irmãos, marcou o início da igreja. Marcou o nosso início. Hoje nós podemos estar aqui na igreja, ainda que 2 ou mais, porque houve a ressurreição. Chegou o Pentecostes. E antes que Jesus ascendesse, Ele nos deixou uma ordem.
E a ordem é... Vamos ler comigo o capítulo do 16 até o 20. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia sido designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns ainda duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: não foi parte. Ele falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão. O vão aqui não é só para mim. Em algumas Bíblias está ide. Ide e façam discípulos. Mas aqui ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia. Ele está conosco, irmãos. Ele está conosco. Até que tudo isso passe, Ele está conosco. Ele nos deixou o seu Espírito Consolador, para que nós pudéssemos caminhar. Será que você tem dimensão de tudo que você viveu esses dias com a Páscoa? Ou foi só mais uma Páscoa? Que você comprou chocolate, que você almoçou na sua casa com a sua família e beleza. Eu tenho uma amiga, que eu acabei de lembrar dela, que ela falou: Érica, para mim só faz efeito quando eu leio a palavra e ela me dilacera por dentro. Porque se eu leio, fecho, filho, vou dormir, aquilo para mim não serviu de nada. A palavra de Deus, ela precisa dilacerar os nossos corações. Ela tem que me fazer chorar enquanto eu leio. Ela tem que me levar a entender o porquê eu estou aqui. O porquê eu posso abraçar um mendigo, um morador de rua, um bêbado, uma prostituta. Mas na verdade é que nós lemos a ordem da grande comissão e quando nós temos a oportunidade de receber alguém, nós olhamos como nós fechamos o vidro do carro porque nós não queremos ser assaltados. Mas muitas vezes a carteirinha só não vai te assaltar. A grande comissão é: ide e fazei discípulos. Você só vai fazer discípulo para gente bonitinha que vem dentro da igreja? Não. Quando aparecer um embriagado, abraça. Olhe para ele com um olhar de compaixão, assim como Jesus olharia. A grande comissão, ela é baseada e sustentada pela autoridade do Senhor ressurreto. O que você tem a temer? Ela é baseada e sustentada, Robert, pela autoridade do Senhor. E Ele é ressurreto e exaltado. E Ele prometeu, como está escrito aqui na palavra, que Ele estaria para sempre presente no meio do seu povo. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo. E se estamos enraizados nele, não há o que temer. Ou não valeu a pena todo o sacrifício dele lá na cruz. Aquilo ali não foi um espetáculo.
um teatro para nos mostrar que ele podia. Porque ele podia. E a gente sabe disso. Se ele não quisesse vir à terra para que tudo isso sobre a Páscoa acontecesse, ele não teria vindo. E seria pior para quem? Para nós. Porque os únicos que mereciam a cruz éramos nós. Nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos a morte. Leonardo Ravenhill dizia o seguinte: o inferno é como um bueiro aberto debaixo dos nossos pés, prontos a nos tragar. Era isso que nós merecíamos. Fazei discípulos de todas as nações. Esta é a ordem da grande comissão. Esta é a missão da igreja. E por que não vemos mais a igreja indo? Por que não vemos mais pastores chorando pelas almas perdidas? Por que não vemos mais pastores orando pelos seus membros da igreja? Por que não? Por que não? Precisamos fazer valer o sacrifício de Jesus na cruz. Esta é a missão da igreja: pregar o evangelho, fazer discípulos e manifestar o reino de Deus aqui. Em sua ascensão, Deus Pai nos deixa um corpo pelo qual Ele pode operar aqui na terra. Qual é esse corpo? Não é mais o seu corpo físico que foi para a cruz. Não é mais. Mas Ele nos deixa um corpo físico aqui. E este corpo é a igreja. Este corpo é a igreja. Este é o corpo espiritual de Cristo. Quando nós... como é que fala? Vimos, eu vou falar errado. Quando nós vemos a igreja, tá certo? Não tá. Nós não só estamos vindo, mas nós estamos nos acoplando ao corpo espiritual dele. E é por isso que o corpo serve para nos fortalecer nessa caminhada. Ele é um organismo vivo, através do qual ele libera o seu poder e a sua glória. Ele libera, Renata, o poder dele e a glória dele através deste corpo, que é o seu corpo espiritual. Tudo nele, tudo na palavra dele é espiritual. Então, se você é casado demais com essa terra, eu falo para você, descase. Porque você tem que ser casado com o que vem do alto, com o que é espiritual. Deus, ele é espírito, nós somos espíritos, a palavra de Deus é espiritual. A prova maior é de que quando você morre, seu corpo vai para o chão, ele volta para a terra. Mas o seu espírito, dependendo de onde você está nele, pelo processo de santificação, arrependimento, oração, palavra, vivifica para ele. Você ressuscita para o Senhor. Lembra quando eu falei da minha amiga? Ainda que ela morra, fisicamente, como diz a palavra, ela viverá em Cristo. E ainda que nós passemos, e vamos passar todos por esse processo, nós viveremos para Ele.
até que Cristo venha, irmãos. Até que Cristo venha novamente. Esse fato declarado de forma tão simples, é o alicerce da nossa fé. Tudo isso que nós vivemos como igreja nesses dias, todas as mensagens que foram ministradas na Páscoa, eu finalizo hoje com a ressurreição e a ascensão. Tudo isso é sobre o alicerce da nossa fé, para que nós sejamos igreja genuína. Porque por mais que hajam muitas instituições, a igreja de Cristo, ela permanece viva. A igreja de Cristo permanece viva. E foi devido ao sacrifício dele que hoje nós podemos sentar e ouvir uma palavra. Nós podemos agradecê-lo por tudo que ele fez por nós. Marcos 16, 19, não precisa você abrir. E com isso eu encerro. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando eles o Senhor e confirmando a palavra por meios de sinais que o seguiam. É dessa forma, irmãos, como ele pediu inicialmente aos 11 lá atrás. É a mesma coisa que ele nos pede hoje. Se nós cooperarmos com ele, o Senhor está ao nosso lado, confirmando a palavra por meio de sinais. Ele nos segue, nós não estamos só. A crucificação demonstrou o seu grandioso amor. A cruz é para demonstrar o amor dele por nós. Mas a ressurreição fala sobre esse poder. Esse poder que todos nós temos acesso. Não se sinta incapaz ou não se sinta indigno, porque você foi capacitado com o poder do Espírito Santo, para que nós possamos viver os últimos dias nessa terra. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar.